Halá é um pão trançado típico da culinária judaica. Você vai aprender a preparar a massa, modelar e trançar as 6 tiras e conseguir um lindo pão adocicado coberto com gergelim. Existem várias culturas que fazem esse tipo de pão trançado, mas a halá dos judeus é sem dúvida uma das mais populares. É um pão que costuma ser consumido durante o Shabbat, o sábado judaico. Seguindo a tradição, faremos uma receita que rende 2 pães ou 2 halots, que é o plural de halá. Cada pão terá 6 tiras, que somadas representam as 12 tribos de Israel. Quem quiser saber mais sobre a história e as tradições religiosas ligadas a esse pão, eu indico um ótimo vídeo do canal Israel com a Aline. Tem o link aqui na descrição. Em uma tigela pequena, adicione 100 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, que é metade de um sachê de 10 gramas. Mexa os 2 ingredientes e adicione 100 gramas de água morna. Não é água fervendo. Morna é quando você coloca o dedo e não sente nem fria e nem quente. Misture bem e cubra com plástico filme ou um pano úmido. Essa mistura é o que chamamos de esponja, um pré-fermento que vai dar força e sabor para a nossa massa. Espere até dobrar de volume. Deve demorar uns 30 a 60 minutos. A mistura se enche de bolhas e libera um aroma alcoólico. Já está pronta para entrar na receita. A gente vai sovar essa massa numa batedeira planetária. É mais prático e o miolo fica mais macio, mas dá para sovar na mão também. Eu vou deixar o link de uma outra receita com uma massa parecida, que eu ensino a fazer a sova manual. Na tigela da batedeira, adicione 450 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal e 70 gramas de açúcar. Misture os 3 ingredientes com uma colher. Adicione a esponja que fizemos anteriormente, 2 ovos inteiros, 40 gramas de óleo vegetal, aqui eu usei óleo de milho, e 90 gramas de água gelada. Vamos começar com 90 e, se precisar, a gente adiciona mais 10 a 20 gramas, depois de misturar a massa. Essa quantidade de água é variável porque depende da absorção de cada marca de farinha e também do tamanho dos ovos utilizados. Coloque o gancho na batedeira e ligue na velocidade mais lenta para misturar por 5 minutos. Com a massa bem uniforme, vamos verificar a consistência. A minha está grudando no fundo da tigela, tem viscosidade, mas não cola nos dedos. É o ponto ideal. Se você perceber a massa mais firme, com farinha seca ainda no fundo, pode adicionar mais 10 gramas de água e misturar novamente em baixa velocidade. Eu já vou ligar a batedeira para sovar. Serão 10 a 20 minutos na velocidade 2. Se o seu equipamento for muito acelerado, mantenha na primeira velocidade. Sempre que sovar na batedeira, é interessante fazer algumas pausas para verificar se algum ingrediente ainda não se misturou ou dar uma resfriada no motor. A massa ganhou brilho e se descolou das laterais. Ao ser esticada, não se rompe com facilidade. Esse é o ponto de véu. Modele uma bola. Se tiver um dia mais seco, pingue umas gotinhas de óleo e espalhe na superfície para evitar que a massa resseque. Cubra com plástico filme e deixe fermentar até quase dobrar de volume. Deve levar de 30 a 60 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Enquanto a gente espera, aproveita para se inscrever no canal. Para quem está assistindo pelo YouTube, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo do vídeo. Não deixe a massa crescer de forma exagerada, senão fermenta demais e não vai dourar no forno. Retire da tigela e transfira para a bancada. Faremos 2 pães médios de 450 gramas, mas se você precisar alterar a quantidade ou o tamanho, é só baixar a nossa planilha de cálculo dos ingredientes, aqui na descrição do vídeo. Comece dividindo a massa na metade. Use uma faca lisa ou uma espátula de padeiro. Tem uma na nossa loja online se você quiser. Eu gosto de medir na balança, para os pães ficarem com o mesmo tamanho. A gente vai fazer aqui uma trança com 6 tiras. É a halá mais tradicional, mas também a mais desafiadora. Se você preferir, pode fazer com 5 ou até 3 tiras, é bem mais fácil. Divida cada peça em 6 partes iguais. Mantenha a massa sempre coberta para não ressecar. Antes de continuar, unte uma assadeira rasa com óleo ou manteiga. Agora vamos modelar em tiras. Cada pão irá utilizar 6 pedaços. Aperte bem a massa com a ponta dos dedos para eliminar todo o gás interno e formar um disco. Começando da parte de cima, vá enrolando e apertando com a ponta dos dedos
até obter um rolinho. Vire a emenda para baixo e, fazendo uma concha com a mão, realize movimentos para frente e para trás no centro da massa, deixando as pontas intactas por enquanto. Quando ganhar um pouco mais de comprimento, use as duas mãos e continue com o mesmo movimento, só que dessa vez, comece pelo centro e vá saindo pelas laterais. Para terminar, enrole bem as extremidades para que fiquem com as pontas bem fininhas. As tiras devem atingir 30 a 40 centímetros de comprimento. Repare que até agora eu não usei farinha na bancada. Se enfarinhar demais, no momento que você deslizar sobre a mesa, a massa ela não vai ter viscosidade para enrolar. Então, se conseguir, não usa nem farinha e nem óleo. Não esqueça de sempre manter a massa e as tiras cobertas para não ressecar. Agora é um momento que exige mais atenção, a hora de fazer a trança. Assiste esse trecho mais de uma vez se for necessário, coloca na velocidade mais lenta, clicando naquele ícone de engrenagem aqui no cantinho ou nos 3 pontinhos se você tiver no celular. Se preferir, pode treinar com 6 panos de prato enrolado, mas faça isso antes de começar a receita ou durante o descanso da massa, para que ela não fique muito tempo parada e fermente demais. Comece unindo a ponta de 2 tranças, formando uma letra V de ponta cabeça. Posicione paralelamente as outras 4 tranças, 2 de cada lado. Junte todas as pontinhas na parte superior. Pode apertar bem para grudar a massa. Agora faremos um movimento inicial que ele não se repete mais. Cruze os 2 braços, mantendo sua mão principal por baixo, no meu caso é a mão direita, e pegue a tira mais externa de cada lado. Transfira a tira que está na mão principal até o lado oposto, mantendo ela suspensa no ar. A outra tira não muda de lado, apenas sai da parte mais externa para a mais interna. Pode soltar essa tira. Repare bem a posição da trança e das mãos antes de continuar. Ainda dá para voltar na posição inicial se algo deu errado. Agora faremos um segundo movimento e ele vai se repetir até o final da modelagem. Com a mão que estiver livre, no meu caso a esquerda, você vai pegar a tira mais externa do mesmo lado da tira que ficou suspensa. Transfira ela para o lado oposto e agora é essa mão que fica suspensa segurando a tira. A que estava na mão direita vai para o mesmo lado da outra, só que dessa vez você solta ela na parte mais interna. E agora repetimos o movimento. A mão que estava livre pega a tira mais externa do mesmo lado e transfere para a parte mais externa do lado oposto, voltando a ficar suspensa. Enquanto isso, a outra mão acompanha o movimento, só que deixa a tira na parte mais interna. E repetimos novamente. A mão que está solta pega a tira mais externa, no mesmo lado da outra mão, transfere para o lado oposto e fica suspensa. A tira da outra mão acompanha o movimento, só que fica na parte interna. E vamos assim até o final da trança. Quando as tiras ficarem muito curtas, junte todas as pontinhas e dobre para baixo da massa. Está feita a nossa trança de 6 tiras. Posicione as 2 ralotes na assadeira de maneira que haja um bom espaço entre elas. Se você tiver uma assadeira alta, pode usar como cobertura e evitar que amasse o pão ou apenas cubra com um pedaço de plástico filme. Use ainda um pano úmido para garantir que não vai ressecar. Deixe fermentar pelo mesmo tempo da primeira etapa. No meu caso, serão 60 minutos. No meio desse período de fermentação, ligue o forno em 180 graus Celsius, com calor somente na parte de baixo, e pré-aqueça por no mínimo 30 minutos. Os pães ganham volume e, ao serem pressionados com o dedo, demoram alguns segundos para voltar à posição inicial. Um outro método de verificar a fermentação é dar uma chacoalhada de leve na assadeira. A massa não pode ficar rígida, precisa tremer como uma gelatina. Bata um ovo com um pouco de água e passe sobre toda a superfície dos pães. E para finalizar, cubra com uma porção generosa de gergelim. Coloque na prateleira mais alta do forno pré-aquecido. Apenas lembre-se que a massa ainda vai crescer e não pode encostar no teto. Deixe assar por 20 a 30 minutos, a 180 graus Celsius, e não precisa de vapor. Quando a massa parar de crescer e começarem os primeiros pontos dourados, gire a assadeira para distribuir melhor o calor.
Aqui levou 30 minutos para assar, mas esse tempo pode variar de acordo com cada forno. Não deixa muito tempo para não ressecar o miolo. O dourado da crosta é um bom indicativo. E se tiver um termômetro espeto, a temperatura interna precisa atingir 90 graus Celsius. É bom esperar uns 15 minutos antes de cortar. Olha que maravilha! Além da trança ficar linda, o gergelim dá um aroma especial para esse pão. Se você também gostou, não deixe de clicar no botão de joinha e curtir esse vídeo. Vamos ver por dentro. O miolo é bem macio, nem precisa cortar, ele desfia. Agora eu quero ver como vai ficar a sua trança. Tire uma foto e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários. Lembrando que os membros do canal têm prioridade nas respostas. Clique no botão Seja Membro e saiba como participar. E para terminar, entre no nosso site amopãocaseiro.com.br e faça seu cadastro gratuito para receber receitas e novidades sobre panificação artesanal. Até mais!